Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Enquanto Inês questiona como Paula se sente na casa sozinha, e Paula responde que não se sente só. Anacleto pergunta o que Paula anda fazendo da vida, e ela explica que sai e faz compras. Inês pergunta sobre as despesas da casa, e Paula diz que paga tudo porque tem dinheiro guardado. Mas Anacleto garante que um dia o dinheiro acaba, e relembra que Paula não tem mais o Dr. Augusto, ao que Paula afirma que vai dar um jeito em sua vida. Em outro momento, Gumercindo comenta que a casa está com cheiro de mofo, e Augusto explica que ela ficou fechada por muito tempo. Então Augusto abre a janela para entrar ar. Gumercindo pede que procurem um restaurante porque está com fome e pergunta se há perigo de ladrões com as janelas abertas. Augusto nega e diz que no próximo podem entrar pernilongos, acrescentando que conhece um bom restaurante ali perto. Enquanto isso, Paola questiona porque não pode ter sua própria fábrica de macarrão, dizendo que todo mundo gosta do que ela faz. Inês pergunta quem gosta tanto e Paola revela que as pessoas que comeram, citando Augusto, Angélica e o senhor Francisco. Anacleto quer saber se Francisco já comeu na casa de Paola e ela confirma dizendo que Francisco e o filho dele foram almoçar. Anacleto então pergunta se o filho de Francisco é casado e Paola confirma, explicando que eles não foram lá para pedir sua mão e sim para provar o macarrão. Em seguida, Maria comenta que essa é a grande notícia que tem para contar ao padre Olavo, que pergunta como o Rosário está passando. Maria diz que está muito bem, e Olavo responde que fica contente. Depois ele comenta imaginar como deve estar o senhor Gumercindo, e Angélica acrescenta que o neto nasceu homem como o avô queria. Olavo pergunta se isso não agrada a Angélica, e ela garante que sim, mas diz que todos na casa rezavam para Rosana não ter uma menina. Angélica dá a bênção ao padre Olavo e sua mãe se retira. Mateus garante que vai ver a esposa e também sai. Então Maria confessa ao Olavo que se sente aliviada agora que tem um neto de sangue e pede que ele esqueça o que ela havia solicitado sobre procurar o filho de Naná. Olavo diz que já tinha esquecido. Maria reforça que não se importa se Naná teve menino ou menina e que ela faça bom proveito. Olavo afirma que é um alívio ouvir isso, porque Maria tem uma família para preservar. Maria comenta que sua vida é cuidar das filhas e proteger a família, e Olavo pede que Deus a abençoe. Ele lamenta não ter encontrado Gumercindo em casa, e Maria explica que o marido foi a Santos com o genro Augusto para vender um pouco de café. Olavo diz que não imaginava que Augusto estivesse lá, e Maria explica que é para ele ficar mais perto das fazendas do pai. Olavo supõe que foi Gumercindo quem cuidou da colheita de Augusto, e Maria confirma, dizendo que foi o marido junto com o outro genro Mateus. Então Olavo revela que veio dar uma má notícia. Altino faleceu, deixando Maria em choque. Ele acrescenta que vieram ajudar o falecido na igreja, e diz que gostaria de passar a noite na casa. Maria garante que sempre haverá uma cama para o padre Olavo e ressalta que, como ele decidiu ficar, o quarto de hóspedes precisa ser arrumado e pergunta se Angélica quer ajudá-la. Angélica concorda e Maria conta a ela sobre a morte de Altino. Angélica diz que Deus o tenha. Mais tarde, a família de Paola vai até a casa bancária. Anacleto explica que não tem muito café e por isso não quer vender por qualquer preço. Francisco garante que não lida mais com o café e Anacleto diz que sabe, mas sugere que Francisco poderia indicar para quem vendia quando tinha fazenda. Paola comenta que o pai não encontra compradores e Anacleto diz que até encontrou, mas queriam pagar muito pouco. Francisco responde que o preço está realmente baixo, porém Anacleto insiste que não pode estar tão desvalorizado. Francisco diz que irá ver o que pode fazer e em seguida pergunta a Anacleto quantas sacas de café ele tem para vender. Anacleto responde que acredita ter 5 ou 6. Francisco questiona se o café já está sendo beneficiado e Anacleto nega, chegando a perguntar o que é necessário para beneficiar o café. Mas Francisco afirma que vai verificar isso. Paola comenta para Anacleto que Francisco é muito atencioso. Bartolo observa que não sabia que o café precisava ser vendido dessa maneira. Mateus explica que para exportar o café é preciso que ele esteja beneficiado e Batista confirma. Bartolo então pergunta o que Batista entende do assunto e ele explica que o café que eles conhecem está em coco, ou seja, ainda com a casca. E Bartolo compreende. Mateus ressalta que Gumercindo já deve estar voltando de Santos e Bartolo diz que tomara que ele traga dinheiro para pagar a todos. Mateus menciona que o Dr. Augusto precisa ser informado de que seu pai Altino faleceu. Bartolo questiona se Augusto ainda não sabe e Augusto comenta que sempre que vai ver o pai acontece algo assim. Gumercindo pergunta se o corpo já foi sepultado e Augusto responde que não, explicando que estavam aguardando o médico chegar ao hospital para tomar as providências.
Em seguida, Augusto comenta sobre colocar Altino no mesmo cemitério onde sua mãe descansa, e Gummersindo afirma que ele não fará isso sozinho e que vai ajudá-lo. Enquanto isso, Rosana cuida de seu filho e Angélica observa. Angélica revela que está preocupada com o pai e com Augusto, mas Rosana pede que a irmã fique calma, dizendo que às vezes Gummersindo demora mesmo. Angélica diz saber disso, mas comenta que Augusto talvez não saiba da morte do pai. Rosana sugere a possibilidade de Augusto já estar ciente e que justamente por isso esteja demorando a voltar. Depois, Rosana pergunta o que Angélica fará sendo dona de todas as fazendas, com um marido que detesta trabalho. Angélica pede para a irmã não falar assim de seu marido. Rosana relembra que a própria Angélica já comentou isso, mas Angélica insiste que não quer ouvir e Rosana se desculpa. Angélica então pede para Rosana não se preocupar com suas terras, garantindo que saberá cuidar muito bem delas. Nesse momento, Marco Antônio avisa que Altino faleceu e Francesco fica em choque. Enquanto isso, Augusto e Gummersindo viajam de trem. Ao chegarem, Gummersindo diz a Maria que tiveram alguns problemas, e Maria comenta que eles nunca trazem boas notícias. Augusto teme que algo tenha acontecido com Angélica, mas Maria explica que Padre Olavo contou que Altino faleceu. Gummersindo responde que não é novidade porque Augusto já enterrou o pai. Augusto confirma que foi esse o motivo da demora para voltarem. Maria observa que pelo menos Altino descansou, e Augusto comenta que é um descanso que ninguém deseja nessa vida. Ele acrescenta que já sabia da notícia e que enterrou o pai ao lado da mãe, desabafando que agora ficou sozinho. Angélica o consola, lembrando que ela e o filho que vai nascer estão com ele, e Augusto admite que se expressou mal, depois se deita para descansar. Gummersindo pede que Leonora sirva algo para comer. Maria pergunta se Augusto deseja se alimentar. Mateu aproveita para perguntar ao sogro se ele conseguiu bom preço pelo café, e Gummersindo revela que preferiu não vender. Mateu se surpreende e Gummersindo explica que, pelo valor oferecido, é melhor deixar o café nas tulhas. Mateu questiona como pagará os italianos, e Gummersindo afirma que tem dinheiro para isso, acrescentando que enquanto Leonora prepara o jantar, ele irá ver o neto. Em outro momento, Anacleto lamenta não ter feito um bom negócio vendendo o café pelo preço aceito. Inês comenta que ao menos terão dinheiro em mãos. Paola pergunta o que o pai pretende fazer e Anacleto garante que guardará o dinheiro enquanto espera a próxima safra. Inês sugere que Paola poderia voltar com eles para a fazenda para ajudar, mas Paola garante que sua vida é na cidade e que não deseja voltar a lidar com a lavoura. Francesco conversa com seus amigos, alegando que o mercado do café não vai bem, explicando que quando o café vai mal, tudo acaba indo mal também, e dizendo que a situação pode piorar ainda mais, enquanto um homem tenta tranquilizá-lo, garantindo que o governo vai acabar ajudando os fazendeiros de novo. Mas Francesco rebate com firmeza, garantindo que o governo não tem dinheiro também. E outro homem acrescenta que se o governo tivesse verba, teria que ajudar todos os produtores. E então Gummersindo diz a Maria do Socorro que nunca estiveram em uma situação tão complicada, o que a deixa apreensiva a ponto de questionar o que exatamente está acontecendo. E ele explica que os comissários de Santos ainda possuem grande quantidade de café estocado da safra passada, portanto estão sem dinheiro para comprar o café desta nova safra, e isso significa que, segundo ele, que há mais café no mercado do que compradores, além de todas as fazendas estarem com as tulhas abarrotadas, ressaltando que o preço do café não irá subir, fazendo Maria perguntar o que ele vai fazer com os italianos caso a situação continue assim, deixando Gummersindo em silêncio, sem resposta, enquanto Augusto comenta que viu o esforço de Gummersindo para vender um pouco do café e que nunca pensou que iria ficar tão difícil, garantindo que algo de errado deve haver na política para se chegar a esse ponto. E Angélica questiona o que isso tem a ver com a política, e Augusto explica que política tem a ver com tudo, afirmando que foi a falta de ação do governo que permitiu que os cafezais se alastrassem tanto, produzindo mais café do que o mundo pode consumir, e em seguida pede desculpa, achando que está aborrecendo Angélica com aquela conversa, mas ela sorri e diz que está adorando ouvir. Então ele conta que discutiu esse assunto com o pai dela durante o caminho e falou sobre a necessidade de haver uma agricultura planejada no país, explicando que seria importante saber o que plantar, como plantar e onde plantar, enquanto Angélica escuta cada detalhe com atenção. Nesse clima, todos os italianos se reúnem ao redor de uma fogueira.
e Bartolo confidencia a Leonora que está pensando em ir embora da fazenda assim que receber o dinheiro da colheita, o que a faz perguntar se ele continua mesmo com essa ideia na cabeça. E Bartolo confirma dizendo que Amadeu também vai para São Paulo com a família, deixando Leonora surpresa, e ele explica que Amadeu é um artista, ao que ela concorda dizendo que ele realmente é, mas lembra que Bartolo não é. Porém, Bartolo revela que deseja ir embora da fazenda para plantar suas uvas, e Leonora garante que para onde Bartolo for, ela irá. Enquanto isso, Tizil sai de casa, e em outra parte da fazenda, Leonora enfrenta mais um dia de trabalho. Mateu aparece e conta que Gumercindo fará o pagamento dos italianos, garantindo que todo mundo vai receber, e Bartolo questiona se isso só acontecerá caso ele venda o café, mas Mateu responde que isso não importa, pois já estão fazendo as contas e depois acertarão tudo, afirmando que agora todos podem cuidar da própria vida, o que faz Bartolo suspirar aliviado e dizer que Mateu trouxe uma boa notícia. E Mateu acrescenta que seu sogro é um homem sério, algo que Bartolo já sabe, garantindo também que Amadeu está louco para acertar as contas e não pretende ficar na fazenda. E Mateu confirma que sabe disso e que Amadeu pode ir embora quando quiser. E Bartolo aproveita para dizer que também quer ir embora junto com sua filha e Leonora. E apesar de Leonora admitir que não queria sair, diz que não haverá outro jeito. Maria pergunta por quê, e Leonora explica que seu marido tem a ideia fixa de plantar uvas e não passa um dia sem falar nisso, lembrando que já conversaram bastante sobre o assunto, e Maria confirma que sim, mas confessa não conseguir aceitar a ideia de eles irem embora, enquanto Leonora fala que também não está contente, porém recorda que deixaram a Itália para tentar a vida no Brasil, e quando embarcaram muitos pensaram que estavam indo para a América, mas ela reforça que vieram para o Brasil, e Maria comenta que Brasil também é América, mas Leonora esclarece que se referia aos Estados Unidos, fazendo Maria dizer que entende, e Leonora ressalta que Bartolo dizia que o governo proporcionava terra para quem quisesse trabalhar. Maria afirma não querer que Leonora vá embora, mas Leonora responde que terá que acompanhar o marido, e Maria questiona se Mateu não havia dito que ajudaria Bartolo a encontrar terra para plantar as uvas, ao que Leonora pergunta de que forma Mateu poderia ajudar, e Maria diz que também vai conversar com o marido sobre isso para tentar ajudar. Enquanto isso, Angélica coloca o filho de sua irmã Rosana para dormir, e Rosana pede para Angélica se acomodar com ela, deixando-a curiosa sobre o que a irmã deseja, e Rosana revela que está muito feliz, algo que Angélica já percebe, e comenta que Mateu nunca foi tão carinhoso com ela, lamentando apenas ter de ficar trancada no quarto, mesmo sentindo forças para sair e caminhar. Mas Angélica ri e diz que ela não deve se esforçar, e Rosana acrescenta que ouviu o que a mãe disse e que é preciso esperar as coisas voltarem ao lugar, dizendo sentir-se cheia de vida e pedindo para Angélica não ficar assustada, pois ela também terá um filho, o que faz Angélica confessar que está assustada, mas Rosana insiste para que ela não fique. Angélica pergunta sobre as dores, e Rosana garante que são perfeitamente suportáveis e que a dor de dente é pior, mas Angélica responde que não precisa inventar, dizendo não estar tão assustada assim, explicando que seu medo não é da dor. E quando Rosana pergunta de que, então, Angélica admite temer que o filho dela não seja homem. E Rosana tranquiliza a irmã, dizendo que, caso tenha uma menina, Gumercindo não ficará decepcionado. Afinal, ela já deu a ele o neto homem que ele tanto queria. Mas Angélica confessa que se tiver uma menina, teme que ela seja uma reenjeitada na casa. Por fim, em outra conversa, Gumercindo diz que no lugar de Augusto trataria de se desfazer do casarão que Altino deixou para ele na cidade. E Augusto concorda, dizendo que é verdade, reforçando o clima de decisões importantes e mudanças à vista para todos. Gumercindo ressalta que Augusto não pretende morar no casarão, e Augusto confirma que realmente não alimenta essa ideia. Momento em que Gumercindo aconselha o genro a colocar o imóvel à venda para aplicar o dinheiro, mas Augusto explica que seu plano é comprar uma casa em São Paulo, o que leva Gumercindo a perguntar para quê, e Augusto responde que não pretende viver em nenhuma de suas fazendas, nem permanecer para sempre junto dele, revelando que deseja independência, enquanto Gumercindo questiona se Augusto levará mesmo a sério essa história de entrar para a política, e Augusto afirma que isso é sua verdadeira vocação, o que faz Gumercindo perguntar por que então o rapaz se formou em bacharel, e Augusto esclarece que justamente estudou para não ter de lidar com fazenda, café ou criação de animais, ao que Gumercindo retruca que ele não quer saber de trabalhar, provocando Augusto, que observa que dizer que fazer política não é trabalho revela apenas ignorância, deixando Gumercindo contrariado a ponto de dizer que fará de conta que não ouviu.
Mas Augusto garante que ele escutou muito bem e aproveita para relembrar que Gumersindo cometeu um grande erro quando, junto de Altino, veio pedir a mão de Angélica, enquanto ele, Augusto, ainda estava comprometido com Paola, esclarecendo, no entanto, que não cometeu o pecado da bigamia, pois se casou apenas com Angélica e se afastou definitivamente da italiana. E Gumersindo, após essa explicação, apenas concorda e pede que coloquem uma pedra nesse assunto de uma vez por todas. Augusto então declara que tem profundo respeito pelo sogro, pois ele se mostrou generoso ao ajudar na colheita em suas fazendas. E Gumersindo acrescenta que, além de ajudar, também colocou dinheiro, ao que Augusto responde que deseja que Gumersindo seja ressarcido assim que conseguir vender o café, explicando que o acerto de contas definitivo será feito com Angélica. E quando Gumersindo se surpreende, Augusto revela que pretende deixar desde já todas as fazendas na mão da esposa. Enquanto isso, Luísa comenta que Juliana nunca foi muito de sair de casa e que agora, após ter o filho de volta, praticamente não põe os pés fora do portão. E Antônia supõe que seja medo de que alguém roube o menino novamente, ao que Luísa observa que parece mesmo que Juliana já não confia em ninguém. E Antônia questiona quem ousaria fazer mal a ela com a madame longe dali. Juliana olha para o filho ao lado de Mariana, que elogia dizendo que o menino está cada vez mais bonito, e Juliana comenta que ele se parece com o pai. Mariana a incentiva a não se perturbar, dizendo que ambas sabem quem é o pai, e Juliana suspira revelando que seu filho é o Maliano e que por isso o filho de Mateu e da esposa dele provavelmente já deve ter nascido, acrescentando que não quer mais pensar em seu Mateu. E Mariana pergunta sobre o uso do meu, fazendo Juliana se corrigir rapidamente. Em seguida, Gumersindo retorna dizendo que trouxe o dinheiro que pôde, e Mateu avisa que já informou a todos, enquanto Gumersindo garante que não irá descontar nada da colheita que os trabalhadores não estavam realizando, nem das roças que eles plantaram no meio do seu café, deixando claro que pretende agir com justiça e consideração por todos. Mateu afirma que Gumersindo é um homem de palavra, e Gumersindo confirma que procura ser. Então Mateu pergunta se eles não lucraram bastante com o que plantaram ali, dizendo que quem veio procurar o milho deles era apenas um explorador. E Gumersindo responde que quem não planta sempre explora quem planta nessa terra. Angélica, por sua vez, questiona se Augusto deixará tudo nas mãos dela, e Augusto dá a entender que sim, pois já conversou isso com o pai de Angélica, explicando que não sabe lidar com as fazendas e também não gosta desse trabalho, garantindo que, com as propriedades nas mãos de Angélica, ele não terá de sofrer constrangimentos recorrendo a ela a todo momento, ou caso contrário que vendam as fazendas. Mas Angélica recusa a ideia. Augusto diz que pediu para Gumersindo acertar com Angélica as contas dos gastos da safra, e quando ela pergunta o que fazer com a sobra do dinheiro, ele responde que ficará sob a responsabilidade dela e que o pai saberá orientá-la. E ao ser questionado sobre si mesmo, Augusto declara que cuidará da própria vida, pois não quer ser chamado de barão do café quando se candidatar. E Angélica o beija. Gumersindo então separa a quantia em dinheiro para distribuir aos italianos. Amadeu pergunta a Bartolo quanto vai receber, mas Bartolo pede que tenha calma, dizendo que Mateu não permitirá que sejam enganados, enquanto um homem murmura uma reclamação e Amadeu afirma que ele já é rico e que já fez a América. Bartolo comenta que isso poderia ser verdade, mas Amadeu insiste que não quer esperar mais um dia. Rosana diz que está cansada de comer canja. Leonora responde que faz bem, mas Rosana ressalta que preferia um macarrão como o que Leonora sabe fazer, ou até mesmo um prato de polenta, dizendo estar enjoada de canja. Amadeu, em voz alta, reclama do pagamento recebido após 1 ano de sofrimento e pergunta se os outros irão continuar trabalhando na fazenda, o que leva Mateu a mandar Amadeu sumir dali. E Amadeu diz que vai embora mesmo, acusando Mateu de continuar explorando o povo junto ao patrão. Mateu ameaça bater nele, mas todos impedem. Gumersindo intervém e pede para Mateu deixar Amadeu ir em paz. E Mateu solicita que providenciem uma carroça para que Amadeu leve a família e os pertences. Amadeu concorda e em seguida se retira, enquanto Mateu apenas observa. Gumersindo chama o próximo para receber e Amadeu se despede do seu povo, dará adeus a Bartolo, que retribui desejando que vá com Deus, e também se despede de Batista, pedindo desculpas por qualquer coisa. Mateu conversa com Gumersindo, dizendo que não havia jeito de Amadeu continuar na fazenda, pois ele só reclamava e se dizia um artista. Angélica pergunta se ele realmente era, e Mateu confirma. Gumersindo comenta que, como dizia Antenor, talvez entre os italianos houvesse até engenheiros misturados, e Augusto espera que seu pai Altino não tenha contratado artistas para cuidar dos cafezais, ao que Mateu responde que Augusto nem sabe quem o pai contratou, e Angélica concorda com Augusto.
Maria pergunta a Leonora se não farão uma festa para comemorar o pagamento da colheita, mas Leonora afirma que não haverá festa alguma, explicando que Amadeu foi embora da fazenda e que ninguém está contente com o que recebeu. Maria argumenta que todos deveriam estar contentes, pois receberam o que era de direito e que não há quem queira comprar café, portanto não deveriam se queixar, mas Leonora diz que não quer discutir e Maria pergunta se o marido de Leonora continua pensando em ir embora, e Leonora confirma. Bartolo suspira e comenta que passaram um ano inteiro trabalhando nos cafezais e que as tulhas do patrão estão cheias de café, enquanto as dele continuam vazias. Batista menciona os escravos. Bartolo responde que eles não são escravos. Batista concorda, mas diz que falta pouco para isso. E Bartolo admite que é verdade, acrescentando que na Itália não era diferente. Batista pergunta do que Bartolo está reclamando. E ele responde que dessa vida, afirmando que pretende plantar sua uva na Itália, enquanto Francesco acrescenta que muitos parentes dele estão se reunindo na hospedaria dos imigrantes, com a intenção de voltar para a Itália, mostrando o clima de descontentamento. Juliana pergunta algo a Francesco, que confirma ser verdade, e Marco Antônio comenta que se trata de pessoas que não conseguem fazer a América, enquanto Francesco explica que isso não acontece da noite para o dia. Juliana questiona o que farão na Itália, e Francesco responde que irão sofrer, porém em sua própria terra. Juliana afirma não se imaginar retornando para a Itália, mas Francesco diz que é lá que agora está a vida dela, e Marco Antônio elogia, dizendo ser bom ouvir Juliana falar desse modo. Em seguida, Juliana revela ter uma notícia para dar a Marco Antônio e deseja que Francesco também escute, contando que acredita estar esperando um bebê novamente, e Marco Antônio se surpreende, mas ela reforça que acha que sim, e Francesco anuncia que vai buscar um bom vinho para comemorarem. Marco Antônio declara que Juliana o está fazendo o homem mais feliz do mundo, mas Juliana confessa não querer ter seu filho naquela casa, e Marco Antônio a tranquiliza, garantindo que a casa deles estará pronta até lá. Juliana afirma que o filho deles não terá avô, mas Marco Antônio pede para não discutirem esse assunto agora, e sim brindar com seu pai. Francesco entrega o vinho para Juliana, e juntos, Francesco, Marco Antônio e Juliana fazem um brinde. Enquanto isso, Leonora expressa que não deseja ir embora da fazenda, argumentando que ali estão bem, mas Bartolo revela que não quer mais viver ali e bate na mesa. Leonora questiona onde Bartolo pretende plantar uvas, lembrando que toda a terra já tem dono, e Bartolo admite saber disso, porém insiste que não deseja mais viver ali e garante que não voltará aos cafezais. Leonora pergunta onde irão morar, e Bartolo responde que retornarão para a Itália. Leonora diz que não está ouvindo bem, mas Bartolo repete que vão deixar o país, ao que Leonora garante que Bartolo irá sozinho. Bartolo pergunta quem disse isso, e Leonora enfatiza que, embora seja esposa dele, não embarcará com sua filha em outro navio, nem que ele a arraste pelo braço. Bartolo declara que irá sozinho, e Leonora manda que ele arrume suas coisas por conta própria, porque ela não o ajudará, saindo em seguida, correndo imediatamente, enquanto Bartolo a observa. Mateu comenta que havia prometido a Bartolo um pedaço de terra para que ele pudesse plantar uvas, e Gummercindo pergunta a razão disso. Mateu explica que é o que Bartolo mais gosta de fazer e ressalta que promessa é dívida. Gummercindo afirma que toda a colônia veio em busca de terras para plantar. Leonora se afasta. Gummercindo questiona o que acontecerá com os outros se ele der terra para Bartolo, e Mateu entende onde o sogro quer chegar. Maria então pede que Mateu vá até a cozinha conversar com Leonora. Mateu pergunta o que há com ela, e Maria conta que Leonora voltou da casa em prantos. Gummercindo quer saber o motivo, e Maria revela que Leonora brigou com o marido, explicando que Bartolo quer voltar para a Itália, mas Leonora se recusa, dizendo que, por isso, o casamento e a vida dela acabaram, levando Gummercindo a comentar que essa gente é maluca.